Bom dia, mais uma vez, boa tarde, boa noite, né? Mais uma gravação da nossa série Memórias e Histórias. E eu começo hoje com minha queridíssima professora Cecília Baranauskas, né? Maria Cecília, mas todo mundo chama ela de Cecília. E eu começo, Cecília, sempre falando para o entrevistado ou entrevistada o que eu sei do início da vida acadêmica para confirmar ou não. Então, o que eu sei de você é que você fez graduação na computação da Unicamp, mestrado na computação, doutorado na elétrica. O resto é surpresa, mas existe um fato que ninguém sabe, é que você é muito mais velha que eu, não é isso? Ah, sim. É aquela... Com certeza. Com certeza, aquela brincadeira que nós fazemos Sim. há anos, porque você faz anos 6 meses antes de mim. Sim. Então, bem-vinda e conta um pouquinho de por que você desde o início escolheu computação e como é que era a questão das mulheres na época. Tinha muita mulher, pouca mulher ou não, ou isso não chamava assim a sua atenção? Bem, começando do princípio, eu costumo dizer que minha história de amor com o IC é bem antiga, né? Mas eu entrei na Unicamp em 1972 no curso de matemática. Fiz o primeiro ano do curso de matemática e no final, durante o curso de matemática, a gente tinha aquela disciplina MC 111, Introdução à Programação de Computadores, e eu fiquei muito curiosa a respeito daquilo. Aquilo me intrigava muito, essa história de ensinar uma máquina a fazer alguma coisa, era interessante. Então, chegou no final do ano, eu fiz um novo vestibular, e aí sim eu entrei em computação. Mas não abandonei a matemática, então eu continuei no curso de matemática e continuei no curso ingressei no curso de computação. Então, eu tive uma vida acadêmica em termos de graduação um pouco diferente, porque era difícil fazer dois cursos. Exato, naquela época então ainda era mais difícil. Né? Mas ao mesmo tempo era super divertido, porque eu tinha duas turmas. Eu tinha a turma da matemática, eu tinha a turma da computação, atividades da matemática, atividades da computação, muitas disciplinas em comum, o que facilitava. Né? Na hora de construir o horário para o semestre seguinte era sempre um drama, mas deu certo, né? Eu consegui fazer as duas coisas como eu queria fazer mesmo. Aí você me pergunta sobre as meninas, né? Mas só isso, só você continua... Bom, sobre as meninas, depois mestrado, doutorado e o resto da sua vida premiada. Bom, meninas, éramos várias meninas na turma, mas era uma proporção pequena. Sei lá, uns 10%, não sei exatamente. Uma proporção pequena na computação. Sim. Na matemática eu tinha mais meninas do que na computação. Eu particularmente nunca senti nenhum tipo de problema, nenhum drama pelo fato de ser menina, num curso que era majoritariamente de meninos, talvez. Então foi tranquilo, foi uma vida boa, uma vida acadêmica de graduação divertida, sabe? A gente passava a noite fazendo programa, porque tinha que programar no PDP-10, né? Então era bem interessante. A gente tinha horários, né, para fazer esses programas, muito diferente de hoje, né? E, enfim. Eu me lembro até, na hora que você fala de horário, que você chegou a contar em uma outra situação de como é que você virava à noite aqui com o pessoal da turma, esperando a hora e... Sim, porque o programa era processado em cartão. Sim. Em BET, né? Grupos de cartões. E então a gente submetia os cartões, que eram perfurados anteriormente, e tinha que ficar esperando o processamento. E todo mundo fazia isso. E nas vésperas de entrega de trabalho, né?
a turma inteira estava fazendo isso. A gente não tinha outra opção, né? Uhum. Então, algumas noites a gente teve que passar aqui fazendo isso, mas ao mesmo tempo a gente se divertia. Então, era legal, era divertido, era bom. Era uma vida interessante. E você se formou então em 75, 76? 76 nos dois, né? Sei. Nos dois. Fiz a licenciatura em matemática e o bacharelado em computação. É. E aí quando que você foi contratada e como? Logo em seguida, em 77. Aliás, não só eu, da minha turma éramos 3. Ah, quem? Eu, o Hans e a Sílvia. Ah, tá certo. Silvia Helena Machado de Oliveira. O Hans Lisenberg e eu. No final da graduação, eu fazia iniciação científica, fui bolsista FAPESP, creia. Então, a gente foi convidado logo no início, havia muita falta de docentes na época, né? Não tinha ninguém formado em computação. Mas a minha turma não foi a primeira. A turma anterior já tinha professores que saíram da graduação e entraram direto. Para professores, você lembra? Era que era o Vanini? Por exemplo, a Heloísa. A Heloísa, tá. O Cindo. Cindo. E tem outros, né? Nós já convidamos o Cindo, temos que esperar, né? Uhum. Então, eles já estavam aqui como professores na época. Uhum. E todos fazendo mestrado, né? A gente fazia o mestrado já nessa época também. Em computação, no tal DCC, né? Na época. Sei. Então, mas também não era a primeira turma de formandos da computação que eram professores. Porque eu tive um professor, Fernando Vanini. Sim. Que foi, acho que, da primeira turma formada, também está sendo convidado. Porque antes disso não havia ninguém formado em computação que era professor na computação. Uhum. Né? Então é uma história que começou aí é interessante. Não, é muito interessante. E você falou que aí você logo entrou como docente e fazendo mestrado, né? Com quem você fez mestrado? Fernando Curado. Nossa Senhora, esse eu não conheci, só ouvi falar. Uma pessoa ótima, muito, muito competente, muito assim, cheio de energia, uma pessoa muito para cima. Gostava muito dele. Infelizmente ele faleceu recentemente. Uhum. E a sua área no mestrado, qual que era? A minha área no mestrado, aliás, quando eu ingressei, no meu ingresso oficial no Unicamp, eu estou lá colocada como área de inteligência artificial. Pois então, quando eu cheguei aqui, havia você e Heloísa, se não me engano, que eram professoras de inteligência artificial em 85. Então, porque naquela época eu trabalhava, o meu mestrado foi criação e experimentação de um ambiente logo para criança. Eu trabalhava com isso, trabalhei com isso no mestrado. E a ideia do logo, o sistema, tudo que estava ao redor daquele projeto vinha do MIT, do grupo de inteligência artificial do MIT. Então, Fernando Curado, por exemplo, tinha vindo, né, de visitas lá, estágios lá no MIT, e o próprio Papert e o Minsky vieram visitar o IC, numa época bem lá para trás. Eu estava fazendo mestrado nessa época. O Valente também era desse grupo do MIT? O Valente não, nessa época o Valente tinha ido fazer o doutorado dele no MIT. Ele não estava aqui nessa época. E então o meu trabalho circulava em torno disso aí, de entender como que é possível, através de uma linguagem computacional, para uma criança aprender geometria. Então a gente tinha, na época era um PDP-10, uma máquina PDP-10, terminal, né, gráfico, ligado ao PDP-10, um GT40, desculpa o nome do terminal, ligado ao PDP-10, e o sistema logo instalado ali. E aí a gente tinha atividades envolvendo crianças, eram filhos de professores da Unicamp,
por exemplo, a filha do Célio era uma das Não meninas. diga, o Célio é Sim. outro que nós vamos entrevistar. É todo um ecossistema inicial dos primórdios da computação aqui, né? Então, tinha e no mundo. Os filhos dos professores Mamana, Laide e Inácio Mamana, também faziam parte desse grupo, e outros professores. Que eram da engenharia elétrica. Eram né? da engenharia elétrica. E então a gente estudava essa questão. E talvez isso tenha me feito me interessar ainda mais pela questão da relação de pessoas com computadores. Uhum. E caminhar nessa direção da interface, de interação humano-computador. Que é a sua área, digamos, atual, principal de pesquisa e pela qual você ganhou inúmeros prêmios, né? Mas começou lá atrás, de certa maneira, porque era muito interessante né, observar. Na época, para algumas pessoas era até assustador, né, botar uma criança para usar um computador. Uau! Isso naquela época, final da década de 70, a gente tinha medo, assim como atualmente se tem um pouco de medo da inteligência artificial, na época também existia um pouco isso aí. E então eu fiz o mestrado, fazendo esse trabalho aqui com crianças e com o sistema Logo. Depois, e continuando trabalhando como professora, né? Isso. Depois, entre o mestrado e o doutorado, foi um longo período, porque não se tinha doutorado, e você não tinha doutorado. Não tinha, só fomos ter, inclusive, depois, bem depois. Relativamente recente. Recente para nós, né? Para mim, especialmente, porque eu sou muito mais velha que você. Mas aí passou um bom tempo entre o mestrado e o doutorado, e na época que eu ingressei no doutorado, eu fui fazer na engenharia elétrica. Isso. Porque havia lá condições de fazer numa área mais próxima, né, do que eu gostava, do que eu queria. E eu acho até que na época nós ainda não tínhamos doutorado, mas não me lembro, não tínhamos. Não tinha opção aqui. E aí eu fiz o doutorado lá, defendi em 93. Não tínhamos, com o Valente, né, que você fez. O Valente era co-orientador, e o Fernando Gomide, da elétrica, os dois eram os co-orientadores. Valente e o Gomide. Tá. E o seu doutorado foi sobre o quê? Quer dizer, eu estou puxando a computação antiga, né, para depois chegar aos dias de hoje. O meu doutorado já teve mais a ver com interação e interface humano-computador. Eu trabalhei dentro do paradigma da lógica, então trabalhando com Prolog, construindo ambientes baseados em Prolog para programação em lógica. Entendi. Então, aquilo para mim era muito interessante, o fato de não ter só uma maneira de pensar em algoritmo, né? Porque muitas pessoas são levadas a pensar no algoritmo mais no estilo procedural dele, né? O Logo me mostrou que tinha Lisp na história, né? Um paradigma funcional que leva a outra maneira de entender a própria construção do programa. Diferentes maneiras de você pensar um algoritmo, né? Pensar em programação, em codificação. Então, o Lisp, o Logo é um derivado do Lisp. O Lisp já tinha me mostrado um pouco isso, né? E no doutorado eu quis avançar para o lado da programação em lógica. Então, trabalhei com Prolog. E na construção de ambientes para alguém programar em Prolog visualmente. Então, mais ou menos minha tese de doutorado envolvia essa questão. Então, também estava mais próxima daí de entender a interação de gente com sistemas computacionais, né? Que é o que me fascina até hoje. Então, assim foi a minha formação básica aí de carreira. E mais ou menos, eu não sei se nessa época, quer dizer, você deve ter terminado seu doutorado então em 96, 93.
Não, terminou em 93? Terminei em 90. O mestrado eu terminei em 81. Nossa. Depois fiquei um período sem fazer disciplina, sem ingressar em nenhum programa. Havia um esforço de fazer com que o pessoal, né, o staff, os professores principalmente, que fizessem doutorado, especialmente no exterior. Eu não queria ir para o exterior naquele momento, eu tinha crianças pequenas e condição de família, tinha que ser combinado com o marido também. Era professor aqui, né, na elétrica. O Vitor também era professor lá na engenharia elétrica. Então, todas essas circunstâncias acabaram me levando para engenharia elétrica, para fazer o doutorado lá. E aí, a que horas ou em que época você começou a se envolver em informática na educação? Quer dizer, você teve aquela parte inicial, mas, digamos, formalmente, via o núcleo de informática na educação, que é um dos mais antigos da Unicamp e Unied, né? Do qual você chegou a ser coordenadora ou diretora, não sei muito bem qual é o... Coordenadora. Sim, bom, eu nunca me afastei da informática na educação, né? Desde que eu fiz o mestrado. Meu mestrado foi acho que um dos primeiros no Brasil nessa área, né? E aí havia na época um movimento de governo para trazer computadores para as escolas, na educação. Eu participei desses eventos em Brasília. Enfim, nunca me afastei da informática na educação. O núcleo, ele foi criado na época da criação dos núcleos, centros e núcleos na Unicamp. E ele já fez 40 anos o núcleo de informática aplicada à educação. Ah, tá. E fui coordenadora e sempre tive um pé da minha pesquisa nesse aspecto da educação, né? Não é exatamente ensino, mas é entender como é que sistemas computacionais, como é que ambientes que a gente constrói afetam de alguma maneira, né, a construção de conhecimento das crianças. Não só das crianças, mas eu tive um projeto que envolvia uma fábrica da GM em Piracicaba, Delphi. E aí era a formação, construção de sistemas para treinamento das pessoas lá dentro da fábrica, no chão de fábrica. Então envolvia simulação, coisas interessantes. E esse projeto foi via NIED que eu desenvolvi. Então nunca me afastei a informática na educação, sempre esteve de certa maneira presente. Acompanhando sob vários prismas, né? Sim. E daquela época, vamos lá, dos anos, você já falou, digamos, graduação, mestrado, doutorado, mas eu me interesso também que todos aprendam, e eu também, porque eu sou muito mais nova que você, né? Como era um ambiente e a infraestrutura naqueles primórdios aqui na Unicamp. Você já falou do PDP, das noites perfurando cartão e colocando o deck para ser rodado, que é o que a gente falava na época, né? Alguma história assim diferente que você se lembre que você já me contou tantas histórias, eu não me lembro de nenhuma. Não tenho tantas histórias assim, não, Cláudia, mas, por exemplo, nesses primórdios, o sistema de computação era time sharing, né? Sistema de uso dos computadores de grande porte. E existia uma salinha no IC, lá onde atualmente é o prédio da física, né? Ah, tá. Isso é apenas um parêntese para quem está nos ouvindo. Quando nós não tínhamos instalações para o Departamento de Ciência da Computação. Nós tínhamos, e aliás o Instituto de Matemática também, né? Nós dividíamos salas na física. Era matemática ali, ninguém chamava aquele prédio de física. Não diga! Não, ninguém chamava que era. Nossa! Mas a gente sabia que era da física, né? Uau! Então, existia uma salinha com terminais, né, ligados ao mainframe. E tinha, de vez em quando, esses terminais
começavam a cuspir papel ali, né? E, por exemplo, tinha funcionários recém-chegados assim no IC, viam aquilo, achavam um pouco estranho, aquela coisa misteriosa que estava cuspindo papel, assim, doidado, né? Então, faz parte a ideia que se tem, o que se tinha na época, né? Do que era um computador, do que se podia fazer com computador. Quer dizer, hoje em dia é muito, muito diferente, né? Todo mundo tem um computador no mobile, né? No É celular. verdade. Mas eu me lembro de uma história que você contou, naquela vez que eu fiz uma gravação de mulheres, né? Numa sala de aula, do aquário. Ah, o aquário. Conta sobre o aquário. Então, os professores novos, que éramos eu, o Cindo, a Alice, que ficou por um tempo como professora, depois logo saiu a Heloísa. Então tinha um grupo de uns 5 ou 6 professores. Mas eu cheguei a trabalhar no aquário, quer dizer, ter sala, uma mesa no aquário, o Xavier também, estou lembrada agora. Mas o início éramos eram só vocês, tá bom, desculpe, estou metendo as minhas memórias nas suas. Não, ótimo, isso é ótimo. E era uma sala que tinha uma porta de vidro transparente, grande, porque não era para ser sala de professor ali, a ideia daquilo, acho que era uma sala de café, alguma coisa assim, porque tinha até um balcão. E ali foram colocadas as nossas mesas, nossos livros e coisas. Os professores. Os professores, dessa meia dúzia que estava ali. E era um local onde havia uma passagem, tinha uma escada que dava nessa porta de vidro. E contornando esse aquário, as pessoas da física iam e vinham, passavam por ali. Então, a gente estava lá dentro daquele vidro, né? Então, o vidro era só na porta, né? Mas era só na porta, mas era bem grande, Entendi. Uma porta bem grande. Então, ele era conhecido como o aquário da computação, e nós éramos os peixinhos que estavam ali naquele aquário, em exposição. Então. Mas era bom, a gente gostava muito de dar aula, a gente se esforçava muito, era um período bem bacana. A época do aquário. E aí, aí você foi peixinho de aquário, né? E foi evoluindo da cadeia de pesquisa para, aos poucos, se tornar esse nome de referência. Já estou pulando para hoje, né? Mas nós já participamos juntas de projetos, aprendi muito sobre interfaces, tudo que eu sei, por você que me ensinou, quer dizer, aí você já caiu do conceito de docente, né? Para muita gente, e coorientamos, publicamos juntas. Conta um pouco sobre o que você, assim, alguns pontos altos ou destaques do que você considera da sua pesquisa, né? Pensando um pouco nesse caminho, né, que você está trazendo, eu fiz o doutorado na engenharia elétrica. Então, uma experiência fora do país é sempre interessante para qualquer pessoa, né? Então, eu fiz um pós-doc na Inglaterra, num laboratório de semiótica organizacional. Nossa! Com o professor Ke-Cheng Liu, que é uma figura fantástica. Ele é simpatiquérrimo, né? Que você trouxe ele. Isso, depois ele veio 2 vezes para o Brasil, 2 ou 3 vezes. E essa época acho que foi um ponto de virada. Depois eu fiz um outro pós-doutorado na Espanha. Mas esse em especial foi bem interessante porque tinha essa história da semiótica, né, na questão de entender símbolo, porque na verdade quem faz computação, de certa maneira, está trabalhando direto em semiótica, né? A tradução de representações, enfim. E trazer isso para um nível mais alto que da construção de interfaces, com gente especialmente, eu acho que foi bem interessante. E foi nessa época que a comunidade de IHC no Brasil se formava também.
Então, mais ou menos que... Foi em 2000 que eu fui para... Tá. Que eu fiz esse pós-doc na Inglaterra. Já tem 24 anos já. Nossa. Depois eu voltei para lá em 2018, uma conferência, a gente organizava uma conferência na época, bem interessante, que ligava essa questão da tecnologia de informação com sistemas, construção de sistemas e com semiótica organizacional. Então isso me possibilitava trazer essa questão do ser humano na história, né? Mais do que eu já estava, digamos, acostumada a fazer. Depois, na Inglaterra, eu pude também trabalhar com um grupo de engenharia de software daí, não era um grupo de IHC, mas na área de acessibilidade. Então isso também foi bem interessante, porque a acessibilidade ela tem que estar embutida no sistema, né? Não é só um conceito abstrato. Então foi interessante o período lá também, na Espanha. Então são 2 pontos, sei lá, você me perguntou dos pontos, são 2 pontos que eu acho que são importantes, né? Até na condução do grupo de pesquisa que eu tinha aqui, que eu sempre tive, um grupo muito bom, um grupo do forte. Eu me orgulho muito desse grupo. Hoje, meus ex-alunos estão espalhados, né, em vários lugares do Brasil, formando seus próprios grupos, isso é bem bacana. Então, foi mais ou menos assim que eu tenho conduzido desde então, né, ou como evoluiu para essas questões da interface, da interação humano-computador, do que significa construir sistemas, porque não se trata... Eu lembro de uma época em que, quando alguém falava de interface, falava que interface era uma camada entre software e hardware, por exemplo, né? Ou falava que interface é uma superfície de contato. Porque digamos, a origem da palavra. Mas a interface... teve um episódio interessante também, que eu acho que foi interessante, no meu ponto de vista, né? Que foi a escola de computação do ano 2000. Foi uma escola de computação em São Paulo. E Heloísa e eu demos um curso. É verdade. Propusemos um curso nessa área. Com um livro, com um livro, que acho que foi um dos primeiros livros nessa área mais de interface, avaliação, design e avaliação de sistemas. Isso aí foi bacana também, porque era difícil de mostrar para a comunidade de computação mais hardcore de que a gente estava falando. Porque outro dia eu assisti uma entrevista que você fez com alguém, eu não lembro se foi o Edmundo ou se foi o Anido, e no final você falou assim, porque computação na verdade é sobre gente. E é exatamente isso. Só que 24 anos atrás era um pouco difícil entender esse aspecto que a gente tem subjacente à computação. Inclusive você mudou minha vida várias vezes, tá certo? Isso é preocupante. E uma delas é de um projeto, mas bem antigo, que eu estava coordenando, e você fazia parte do projeto, e você foi chamada para uma das primeiras reuniões, e você mudou o projeto, na minha visão, radicalmente, porque você fez uma análise de requisitos usando o semiótico organizacional do ponto de vista de o que o usuário quer, o que o usuário espera, e o projeto foi conduzido daí em diante, não do bottom-up, tipo hardware, estruturas de dados, foi conduzido top-down. Como é que a gente vai desenvolver alguma coisa em função dos requisitos que foram levantados em função de uma metodologia muito precisa, na qual você havia trabalhado, ajudado a construir, associada à interface. Então, isso é uma das... Eu já achava que computação também era gente, tá certo? Também. Mas isso foi algo muito interessante para mim. Que bom. Até hoje eu
eu tento seguir esse conceito, né? Então, a semiótica organizacional ela é interessante porque uma outra, talvez, misconception de interface é imaginar que é uma pessoa, um usuário final e uma máquina. Não é. São várias pessoas, várias máquinas. E quando a gente usa a semiótica organizacional, a gente é levado a pensar nos diferentes papéis dessas pessoas, né? Então, não é só o usuário final, mas tem outras partes interessadas nesse sistema, no impacto do sistema e tal. Então, leva a questão da interface para outro plano, né? Então, é interessante. E atualmente, eu acho que... Bom, você não perguntou do atualmente. Não, eita ferro, você está parecendo eu na minha defesa de doutorado, em que eu fazia uma pergunta e eu respondi e meu orientador falou assim, você dá licença da banca perguntar. Pois é. E aí, por favor, essa pergunta interessa a todo mundo. É o entusiasmo pela área. Nós, dentro da computação, a gente sabe, né, que o computador a disciplina de computação é uma criança, certo? É muito pouco tempo muito pouco caminho traçado ainda dentro dessa disciplina. E na área de interface, a mesma coisa, né? Porque a interface, ela acompanha a evolução da máquina e da maneira como a gente usa essa máquina. Passamos por todos os estágios, né? Quando os meus colegas falavam de usabilidade, né? Começaram a entender o que era interface quando perceberam que tinha coisas que eram complicadas para esse usuário, né? E se você tem sistemas onde o usuário é uma pessoa comum em sua atividade regular, isso precisa ser considerado, claro, né? Então aí vem o conceito de usabilidade dessa época aí. Antes disso ainda ergonomia, né? Porque o sujeito trabalhando no computador não podia ter o LER, né? Tá. Então tinha as questões ergonômicas primeiro. Depois começou a ter essa questão de ser user-friendly, né? De ser uma interface amigável. Depois disso ainda a questão da acessibilidade, né? A interface é para todos, é para o cego também, é para o surdo, enfim. Tem que ter essa camada que alcance. A respeito, já até interromper de novo para explicar para quem está ouvindo, que eu assisti sessões em que você estava levantando requisitos e desenvolvendo interfaces, junto com, ao menos um que eu me lembro, um participante que era totalmente deficiente visual, né? Sim. E para mim também foi algo totalmente novo, né? Sim, eu tive um projeto interessante. Isso é antigo, não é dos últimos 5 anos, é bem antigo. Sim. Projetos na área de acessibilidade com o laboratório da Biblioteca Central, com a colaboradora da educação, a professora Maria Tereza. Então, tive várias oportunidades de endereçar esses tópicos, né? E eu estava falando da evolução porque atualmente não é mais alguém sentadinho na frente de um display. Né? Quando a gente fala de computação ubíqua, IoT, a computação ela está espalhada no ambiente, ela está não só no celular, mas ela pode estar escondida. Enfim, tem essa ubiquidade que também não é um conceito novo, porque o Mark Weiser falava disso em 1991, mas atualmente está fazendo mais sentido. E aí isso nos leva a repensar muitas questões, né? O que é de fato interagir com computadores, né? Quando eles estão nessas situações no ambiente, por exemplo. Em qualquer lugar, né? E a gente nem sabe que eles estão lá. Então é uma área, eu diria, muito dinâmica e muito interessante porque acompanha a evolução da máquina, e não só da máquina, mas das aplicações, dos usos que essa máquina vai gerando, né? Na sociedade, especialmente.
Isso é fascinante. Então, é o que eu falo para os meus alunos, né? Eles estão numa área perfeita, porque você está entre a técnica e o social, né? Isso. Você está no mundo tem a computação e ele não é só a computação, ele tem as pessoas. E esses sistemas, eles acabam mediando as ações e as interações entre as próprias pessoas. Uhum. E aí começa a aparecer, assim, questões importantes, questões da ética, por exemplo. Agora está na moda a inteligência artificial, o renascimento, né? O renascimento, porque você foi pioneira nos anos 70 e agora está renascendo sob outros prismas, né? Está renascendo em função da evolução tecnológica, evolução algorítmica, Sim. Né? Mas ela está muito próxima da sociedade, né? Diferentemente nos anos 70, né? Onde isso que era uma coisa mais... Dentro dos laboratórios, isso. Mais, né? Pesquisa mesmo. Agora, isso toma uma outra dimensão, né? Então, acho que os compromissos das pessoas que fazem computação, que ensinam computação e que estão aprendendo computação, precisam tomar consciência disso. Uhum. E como é que você vê, quer dizer, na mesma linha de raciocínio, porque com esses novos mecanismos e linguagens e os modelos de linguagem, né, e o ChatGPT sempre é citado como sinônimo de inteligência artificial, né, que é um erro conceitual comum de quem não entende computação. Como é que você vê que a sua área de interação humano-computador poderia ajudar a impedir os maus usos desses novos mecanismos que usam aprendizado de máquina? Eu não diria impedir, mas eu acho que é importante dar consciência ou possibilitar que as pessoas tomem consciência de que a gente está falando, né? Uhum. Então, se a gente está falando do ChatGPT, é a IA generativa, né? Isso. É uma parte da IA que está gerando conhecimento ali. Mas esse conhecimento, no fundo, é baseado em conhecimento humano. Exatamente. Né? Então, onde que a área de HC poderia fazer alguma coisa, eu acho que é no sentido da transparência. Porque à medida que essa IA, seja ela generativa ou aprendizado de máquina ou outras coisas, à medida que ela der transparência ao que está por baixo dos algoritmos, né, nas tomadas de decisão, mais as pessoas poderão fazer juízo daquilo, quanto daquilo é importante ou interessante ou tem valor, né, para ela. Mas eu acho que está havendo um momento de se repensar uma série de coisas, né? Quer dizer, a gente não pode pensar em parar alguma coisa que está andando, né? Eu acho. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência de que aquele trem não nos atropele, certo? Certo. Então, acho que é mais ou menos por aí, em termos assim de sociedade, o que a gente precisaria fazer. Né? A gente, especialmente os computeiros, né? Os computeiros têm a possibilidade de enxergar o que está se passando, né? A pessoa comum que vai lá usar o ChatGPT ou vai usar um sisteminha que está gerando, porque não é só texto, né? Não, é tá gerando imagem, arte, o vídeo, arte, coisas assim interessantes. Acho que tem que saber dos limites, né? Da criação. O que está por trás disso é fundamental. Não é só perigo, né? Tem coisas boas que estão acontecendo, mesmo em educação.
ajudando a criar um pouco de material que, de qualquer maneira, tem que ser depois revisto pelo professor eu acho que como essa discussão do bom e do mal, ela sempre aparece, né? Mas eu acho que não é por aí que a gente deve pensar, né? Lá atrás, quando a gente começou a fazer, ensinar, usar computador para ensinar, né? Para pensar em aprendizagem, existia essa preocupação também, né? Porque tem formas e formas de ensinar. Claro. Paulo Freire é muito diferente de um behaviorista, por exemplo, né? Então, os construtivistas são muito diferentes dos behavioristas, tem o socioconstrucionista, tem uma série um monte de coisa que eu não sei, mas nem vou pedir para você explicar, porque aí acaba então, são conceitos, a gravação. Conceitos muito importantes que estão por trás do que significa aprender, né? E quando a gente fala aprender, não é só escolinha e criança, né? A gente está aprendendo na vida, né? Sem dúvida. Então, a maneira como a gente... Que tipo de ser humano, né, a gente gostaria que daqui 50 anos tivessem aqui no IC, por exemplo, né? Talvez tomadas de decisões ou coisas que a gente discuta ou pense agora nos ajudem a ter uma sociedade mais justa, né, a ter questões de acesso à tecnologia que a gente não tem. É verdade. Não só no Brasil, né, mas fora do Brasil também. Então, são questões, alguém pode dizer filosóficas, mas por baixo disso tem lá uma máquina, né, um computador, gente trabalhando em vários aspectos diferentes dessa máquina. E precisa haver essa consciência, com certeza. Neste sentido, é bastante interessante que você puxou vários termos que eu ouvi falar, né, isso, que mostra a importância da multidisciplinaridade, por exemplo, na sua área de pesquisa. Quer dizer, você falou em termos associados à educação, mas você também trabalha com gente que é psicólogo, você trabalha com gente que trabalha as diferentes áreas do conhecimento para descobrir, né, o que é preciso fazer, e aí você trabalha com gente, né? Então eu queria agora explorar um pouco esse lado que você tem, que torna você tão querida dos seus alunos, de seus colegas, e me lembrei hoje de manhã de uma coisa que você me ensinou, que foi a importância do abraço, tá? Então, você não vai saber, mas foi algo que você me ensinou, e eu gostaria de deixar registrado, que nós estávamos há muitos anos no enterro da mãe de uma colega, que nós não conhecíamos, né, mas fomos prestar homenagem à colega, e você me deu um abraço. E aquilo me mudou, porque eu disse, olha como um abraço é importante numa situação em que a gente está um pouco insegura, carente, e a partir daí eu passei a dar abraço nas pessoas pensando em você. Que bom. Não é só pensando em você, tá certo? Porque seria muito esquisito. Mas muitas vezes, quando eu dou abraço em alguém, é porque eu aprendi como é importante você se sentir acolhida, querida. E os seus alunos, eu acho, pelo menos do que eu conheço deles, tem todos esse sentimento que você abraça eles individualmente. Você tem essa impressão ou sou eu que acho isso? Eu acho que eu preciso tomar uma aguinha depois dela. Porque, note, não é só... É o que você fala, a importância do ensino, do aprendizado, não é só a matéria, né? É a interação social. Sim. Bom, você tocou num ponto que é essencial na condição humana, que é o afetivo, o emocional, né? Eu acho que o que nos torna humanos é a questão afetiva e emocional, especialmente. E tanto é que é muito difícil você criar um robô que um chat GPT que traduza essa questão afetiva e emocional de forma genuína, né?
Agora, quando a gente fala do afetivo e emocional, qualquer um pode entender num contexto como esse que você está citando, no exemplo que você deu. Mas o afetivo e emocional, ele está em tudo, inclusive na nossa relação com computadores, com interação, Então, existem vários trabalhos, inclusive tem trabalhos de alunos meus que tem a ver com a questão afetiva, né? Como que a questão afetiva ela é evocada ou não, né? Ao interagir com um determinado ambiente computacional. Por que isso é importante? Porque a gente está cada vez mais pensando na questão do bem-estar, né? Então, o bem-estar, ele é importante não só em termos da saúde física, né? Mas principalmente da sua saúde até intelectual, né? Sua saúde emocional. Isso tem a ver com a relação com outras pessoas. Se você fosse você sozinha no mundo, você não tinha esse tipo de atributo, digamos, né? Mas a gente vive num mundo, a gente não vive sozinho no mundo. A gente interage com computadores, mas existem outras pessoas interagindo também, via o próprio computador ou do teu lado, fisicamente, né? E isso nos afeta. Então, o abraço talvez ele seja a maneira mais forte, né? Quer dizer, para mim foi naquele momento de você comunicar, né, alguma coisa para alguém. Agora, o interessante é que isso não está só na situação corriqueira, né? Isso está presente. Existe uma pesquisadora famosa do MIT que trabalha com affective computing. Uau! Eu tive alunos que trabalharam com essa questão, estão trabalhando ainda com a questão da autoestima, por exemplo, e coisas do gênero. Como é que a gente pode criar ambientes? Porque quem está trabalhando com computação, bem no alto nível como agente de interface de interação, está preocupado com... Você já ouviu falar da tal experiência do usuário, que se tornou sem dúvida. Um buzzword, né? Então, as pessoas têm uma certa experiência ao interagir com o computador, mesmo que ela esteja fazendo um trabalho chato, sei lá, corriqueiro. Essa experiência, ela se traduz em vários aspectos. E um dos aspectos é o hedônico, quanto de prazer a pessoa pode ter ali, fazendo aquele trabalho via aquele sistema computacional, né? Então, o aspecto hedônico, ele é tão importante quanto o aspecto pragmático, do desempenho da pessoa ali, entendeu? Mas até te interrompendo, na mesma direção, eu tenho visto recentemente vários relatos do uso de robôs em asilos, né, para dar algum tipo de contato emocional para pessoas que já não tem mais ninguém que vai visitá-las. Eu acho isso muito triste, mas, por outro lado, se não fossem os robôs, nem isso existiria. Como é que você pensa, assim, se isso é triste? Quer dizer, conceitualmente é que triste, né? Mas nesse tipo de uso da computação, da inteligência artificial, porque robótica... Eu penso que por trás de um robô tem que ter alguém, né? Seria uma enganação você ter alguém querendo, um robô querendo animar uma pessoa idosa que talvez não esteja nas suas condições intelectuais de perceber que aquilo é só uma máquina, um robô, entendeu? Então, acho que isso esbarra um pouco até na questão ética, né? Pois é. Como é que você vai... como é que você vai lidar com essa situação? Acho que você tem que ter gente, de alguma forma. A gente tem montes de possibilidades atualmente, né? De conversar com pessoas que estão distantes. Sim.
olhando a cara da pessoa, né? Olhando face a face a pessoa. Então, de fato é triste, como você falou, e eu acho que é uma questão que esbarra na ética, especialmente porque essa pessoa idosa, especialmente se ela for uma pessoa que não tem essa capacidade de discernimento. Né? É quase como se fosse uma enganação, né? Entendi. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Interessante. Eu nem havia pensado na questão enganação, apenas na solidão, né? Fora isso, deixa eu voltar ao passado, porque eu fico indo e voltando, porque essa conversa tá muito me lembrando de coisas que aconteceram. Como é que você, aqui dentro da Unicamp, do Instituto de Computação, você tem visto a nossa evolução? Ou em pesquisa, ou em ensino, ou em estrutura, enfim. A nossa do Instituto de Computação, quer dizer, DCC até 94, se não me engano, e depois Instituto de Computação. É uma pergunta difícil, viu, Cláudia? Porque são contextos diferentes. Verdade. Então, como é que você compara um contexto Brasil, América do Sul, com alguém que está lá na China, ou alguém que está nos Estados Unidos? Mas assim, alguma mudança que você acha que, sem comparar com lá fora, que nós aqui dentro tivemos, que você acha, por exemplo, positiva? Ou negativa. Mudanças aqui dentro? Dos relacionamentos, do que ensinamos, de evolução, ou dos alunos. Como é que você compara como você era, né, fazendo 2 cursos de graduação ao mesmo tempo, entusiasmadérrima à noite, né, virando noite e perfurando cartão, com o que hoje, os alunos que hoje nós recebemos? Bom, eu acho que você mesma deu uma certa resposta a isso aí. Eu acho que não só a multidisciplinaridade, mas a interdisciplinaridade, mais do que isso, a transdisciplinaridade, eu acho que é necessária. Eu não sei até que ponto o Instituto tem essa preocupação, porque uma coisa é você enxergar interdisciplinaridades ou multidisciplinaridade dentro da própria computação. Isso. Mas não é disso que eu estou falando. Não. Né? Porque se computação é sobre gente também, é preciso que a gente tenha um certo... que a gente transite um pouco em outras áreas, né? Que não são estritamente da técnica, né? Mas até da filosofia, por que não? Isso é importante. Então, eu não sei se dentro da minha área é muito comum, porque eu estou lendo coisas, meus alunos estão lendo coisas de outras áreas. E fora do Brasil também existe os grupos de interação humano-computador, eles têm mais esse trânsito, né, nesses outros domínios que estão mais a ver talvez com as ciências humanas, né? E eu sei que o Instituto de Computação tem que ter a sua essência e ele tem. Isso. Né? Isso é fundamental. Agora, é preciso extrapolar essa essência, se a gente quiser pensar no futuro. Porque se a gente não quiser ficar escravo da técnica só apenas, né? Mas tem muitos grupos de pesquisa que estão trabalhando com outras áreas do conhecimento, né? Isso é muito bom. Mas é na pesquisa, né? Não digamos, no treinamento, no currículo de graduação. Sim, na formação, digamos, dos alunos. Na formação. Formação dos alunos eu acho que é essencial. Uma coisa é você ter... Sempre se teve essa possibilidade do aluno poder fazer outras disciplinas, né? Isso. Mas ao mesmo de outras unidades e tudo.
Mas, ao mesmo tempo, ele tem que cumprir um número grande de créditos, então não sei até que ponto eles têm essa flexibilidade para experimentar esses outros domínios também, né? Existe, bom, você já foi coordenadora de graduação, você já foi coordenadora de pós também, e existe a possibilidade dentro dos créditos eletivos, mas também há uma barreira natural até das outras unidades por causa dos pré-requisitos, né? Então, muitas vezes, até um aluno pode querer fazer alguma disciplina um pouco mais avançada, e aí, como também alguém querer fazer alguma disciplina mais avançada nossa, e aí não consegue, né? Mas é algo que a gente precisa, com certeza, se preocupar. Acho que sim, acho que essa flexibilização na pós-graduação é mais fácil, né? É verdade. Porque você tem as ofertas de cursos, né? Os alunos têm mais chance, eu acho. Ao mesmo tempo, é um período mais curto, e eles têm um foco mais próximo de terminar, obviamente, né? O que estão fazendo. Alguma hora, né? Mas a graduação, acho que é especialmente importante isso, na graduação. Porque a gente, pelo futuro, aí tem tanta coisa interessante. A própria IA, por exemplo, carros autônomos, né? Sim. Tem coisas tão interessantes aí aparecendo de uma maneira meio empurrada, né? Não sei quão preparadas as pessoas estão, quão conscientes elas estão dos efeitos, dos impactos, de como é que as coisas podem evoluir, né? De um lado ou de outro aí. Acho que a graduação é importantíssimo que ela tivesse eu não sei, fora do país, parece, a impressão que eu tenho é que é um pouco mais flexível a formação do graduando. Porque nós temos também, quer dizer, eu não quero nos defender, tá certo? Mas é uma constatação que no Brasil há toda uma cadeia de grades, de pré-requisitos e tal, que é imposta pela organização, pelo Ministério da Educação, por uma série de organismos que muitas vezes tanto crédito obrigatório, né, por causa de regulamentações diferentes, que o aluno ou não se forma, né, mas a Unicamp é um ótimo lugar para você espraiar, né, tentar um monte de coisa diferente. É um período da vida de quem está estudando que, se ele deixar passar, depois vai ser mais difícil, né? É verdade. Especialmente para quem ingressa no mundo do trabalho propriamente, né? Sim, porque aí a pessoa tem que se dedicar a um emprego e não sair explorando. E me diga uma coisa, que nós já estamos aqui completando uma hora, né? Eu pergunto diferentes coisas, como é que você vê direções futuras dessa sua área tão rica e transdisciplinar, né? Direções futuras acompanharão a evolução da própria computação. Mas eu entendo que o caminho é a computação ubíqua e pervasiva, cada vez mais. Então, acho que dentro da área de interação humano-computador, é aí que eu tenho também dirigido esforços ultimamente. Isso, né? O projeto temático da FAPESP, que terminou recentemente, ele andava nessa direção, do conceito a gente chamou de sistemas socioenativos. São sistemas que pressupõem não só a dimensão digital do sistema, mas a dimensão física e social. Então, não é só o software, né, que está de alguma forma ali, mas você tem uma volta de um hardware que agora é espalhado, por exemplo, no ambiente, né? Então, você tem um mundo físico para interagir, você não interage só mais via teclado e mouse, né? Você interage de outras maneiras com o corpo,
O abraço é um exemplo interessante, porque dentro desse projeto dos sistemas socionativos, a gente fez um estudo no Hospital Sobrapar, aqui de Campinas, que é Hospital da Reconstrução de Faces, né? Com crianças e com ambientes ubíquos. E a essência desse ambiente que a gente criou era o abraço. Tá brincando. Abraço em pets, em bichinhos de pelúcia que tinham tecnologia embutida e se comunicavam com outros elementos do ambiente. Que interessante. E eu abraço, porque você está falando do hospital, você tem a questão emocional muito forte ali. Então, era uma forma de você trazer mais leveza para aquele ambiente, entendeu? E foi muito interessante, né? Então, você tem lá o afetivo, você tem o mundo digital, a coisa construída digitalmente, você tem o mundo físico e o hardware que está ali nas coisas e embutido nos pets também. E você tem o social, porque ninguém está usando aquilo sozinho. Eu não estou abraçando meu bicho lá sozinho. Sozinha. Né? As crianças estão fazendo isso de formas diferentes, com narrativas diferentes. Então, eu acho que, especialmente na minha área, essa computação ubíqua e pervasiva, a gente precisa desenvolver coisas ali, entendeu? Isso tem a ver com bem-estar, tem a ver com as metas lá da ONU, tem uma série de coisas por trás que podem inspirar, digamos assim, né? A fazermos coisas diferentes e coisas interessantes e que envolvem tecnologia e envolvem gente. Então, a essência desses sistemas socionativos, que é o resumo da ópera e do projeto FAPESP, temático FAPESP, é que ele considera um ambiente ou um sistema socionativo porque ele tem uma relação tripartida entre o digital, o físico e o social. E aí, como construir ambientes para isso? Essa é mais ou menos a ideia. Aí, então, termina, né, que eu tento terminar dentro de 1 hora, apesar de querer continuar para o resto das nossas vidas, fica aí a mensagem que vocês têm que estudar os papers da professora Cecília, não é isso? Vocês têm que vir para a Unicamp fazer mestrado, doutorado com a Cecília, e comigo também, não custa nada dizer. Então, eu quero agradecer a você muitíssimo a sua disponibilidade, todas essas histórias interessantes, memórias passadas e futuras, e termino com um protocolo de apertar a mão, né? Porque o abraço aqui nós estamos muito distantes. Eu que agradeço, Cláudia, obrigada por fazer esse papel de entrevistadora, sendo que você deve ser ainda uma das entrevistadas. Eu serei uma entrevistada, já está sendo programado. Mas, enfim, muito obrigada. Obrigada e terminamos aqui.